Oi pessoal, meu nome é Rodney e no vídeo de hoje veremos um pouco da história e da importância da escritora Carolina Maria de Jesus. Mas antes disso, precisamos entender um pouco sobre a história da literatura feminina brasileira. O artigo Carolina Maria de Jesus, a escrita de si, de Cristiane Vieira, cita que os estudos atuais acerca das narrativas de autoria feminina nos colocam à frente de uma realidade já diagnosticada na literatura, a marginalização da escrita feminina, que nesse contexto também pode ser entendido como uma variação da literatura marginal, que não é nada mais do que a problematização de elementos ideológicos dominantes na sociedade. Inclusive, a própria Carolina Maria de Jesus fazia parte desse tipo de literatura. As escritoras femininas eram discriminadas e silenciadas, e mesmo tendo uma grande contribuição para a literatura, suas produções não recebiam o mesmo reconhecimento que obras de autoria masculina, pois na época as mulheres eram culturalmente submetidas ao ambiente doméstico, executando assim o seu papel imposto pelo patriarcalismo. Bom, com isso em mente, agora vamos falar um pouco da história de Carolina Maria de Jesus, uma mulher preta, neta de escravos, catadora de lixo e mãe solteira que viu na escrita uma oportunidade de melhorar de vida. Nascida na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914, Carolina nasceu na pobreza e teve uma infância muito difícil. Com 7 anos, ingressou no Colégio Allan Kardec, por meio da ajuda e do incentivo de uma cliente de sua mãe, que na época era lavadeira. Carolina cursou apenas a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Apesar do pouco tempo, ela aprendeu a ler e a escrever e a partir daí desenvolveu o seu gosto pela leitura. O tempo se passou e com a ajuda do jornalista Audálio Dantas, Carolina Maria de Jesus conseguiu lançar a sua primeira e principal obra, intitulada Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Vamos falar um pouco sobre ela agora. O gênero textual desse livro é autobiografia, pois o que uma mulher negra, miserável e semi-analfabeta poderia escrever senão a sua própria história? Carolina Maria encontrou no gênero autobiográfico uma maneira de denunciar e relatar a sua condição. No livro, Carolina discursava de forma ácida e realista o mundo marginal em que estava inserida, expondo a crueldade e a tristeza da vida de quem reside em lugares carentes de praticamente tudo. Carolina retratava o seu cotidiano na favela em que morava, relatando as diversas dificuldades que ela tinha para sustentar seus filhos. Ela narrava os desafios de sobreviver como uma catadora de lixo na periferia de São Paulo, e como a falta de dinheiro afetava negativamente a sua vida. O artigo Uma Literatura que Transforma, de Jussiara Borges, cita que, por meio da literatura, Carolina de Jesus registrou com voz própria a sua história e de tantas outras mulheres, evidenciou a importância de lutar pelos seus ideais e romper os espaços renegados por uma sociedade excludente. A escrita de Carolina Maria denuncia a desigualdade, desrespeito e as injustiças sociais de um grupo que viviam à margem da sociedade, que no caso seriam as pessoas pretas e periféricas. O livro Quarto de Despejo foi traduzido para 14 línguas e publicado em 41 países. Esse livro é considerado até hoje um grande marco para a literatura brasileira. Bom, nesse vídeo podemos conhecer um pouco da história da literatura feminina, juntamente com a de suas maiores representantes. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.